A paz do Senhor Jesus Cristo, uma alegria poder estar com você para o comentário da lição bíblica da Escola Dominical. A lição que estaremos comentando neste momento é a lição de número 12, do dia 19 de junho de 2016, cujo título é Cosmovisão Missionária. Lembrando que esta lição está extraída da Epístola de Paulo aos Romanos, em especial do capítulo 15 desta epístola, conforme nos mostra a leitura bíblica em classe, Romanos 15, de 20 a 29. Capítulo 15, verso 20 de Romanos, diz o textuário da lição. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Palavras ditas pelo apóstolo Paulo. A verdade prática diz assim: os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. Uma visão missionária amorosa e abrangente. Então vamos estar analisando a cosmovisão missionária. O que é cosmovisão? É a visão que se tem do mundo de uma forma geral. Isso é cosmovisão. A maneira como alguém vê o mundo e essa forma com que nós vemos o mundo influencia a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Por exemplo, alguém pode ter uma cosmovisão do ponto de vista da não existência de Deus, de não crer em Deus, uma cosmovisão ateísta. Então, tudo que ele vê, que ele contempla no mundo, toda análise que ele faz do mundo, ele faz a partir dessa sua cosmovisão, retirando Deus, anulando completamente a ação divina. A cosmovisão cristã é a maneira de ver o mundo com os olhos do cristianismo, com os olhos dos ensinos de Cristo. É a cosmovisão cristã. Quando falamos, então, sobre cosmovisão missionária, entendendo o que o comentarista nos propôs nesta lição, é ver o mundo como o campo missionário da igreja. É isso que nós devemos compreender com este título, Cosmovisão Missionária. Ver o mundo como o campo missionário da igreja. Da mesma forma como o próprio Cristo assim via. Lá no capítulo 4 do Evangelho escrito por João, ele disse aos seus discípulos: levantai os vossos olhos, que os campos já estão brancos para a ceifa. Ele queria, evidentemente, que os seus discípulos pudessem ter uma visão da urgência, da necessidade de que a obra de Deus pudesse ser levada avante. Então, essa cosmovisão missionária deve trazer para nós a contemplação do mundo da mesma forma que Jesus via e que ele transmitiu aos seus discípulos. Lá no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15, está escrito as palavras de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, ou seja, o cosmos, o mundo de uma forma geral, todas as partes do planeta Terra onde existem seres humanos, a ordem de Jesus foi para que os seus discípulos e, consequentemente,
a sua igreja em todos os momentos, em todos os tempos, pudesse ter essa visão, essa contemplação de ver o mundo como objeto, como alvo da proclamação do Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, onde quer que exista uma parte do globo terrestre habitável, onde existirem pessoas, ali deve a igreja olhar, contemplar como uma oportunidade de fazer missões, de pregar e proclamar a mensagem de Cristo. Esse texto também está no mesmo contexto, no mesmo assunto de Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa palavra de Cristo também aos seus discípulos, antes da descida, da chegada do Espírito Santo, era para que eles, assim que recebessem o Consolador, recebessem o Espírito Santo prometido, eles pudessem então dar início a essa obra de testificar de Jesus. E observe que Atos 1 e 8 não quer dizer que primeiro a igreja deve fazer a evangelização, a proclamação do Evangelho em Jerusalém, depois de Jerusalém a Judéia, depois a Samaria e por último os confins da terra. Não, a ideia que o texto ali dá é uma ideia de simultaneidade, o enfoque mundial. Então, Jesus queria que os seus discípulos eles pudessem contemplar a obra missionária, a obra da proclamação do Evangelho, em termos simultâneos, tanto em Jerusalém como tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aí a gente vê claramente que ele queria que os seus discípulos tivessem uma visão abrangente, geral, mundial, com relação à proclamação do seu santo Evangelho. Paulo, ele tinha na evangelização, na obra missionária, a sua devoção de vida. Nós vemos isso principalmente, já que estamos falando desta lição de número 12, no próprio texto áureo, que é o versículo 20 do capítulo 15 da Epístola aos Romanos, quando o próprio apóstolo Paulo diz àqueles irmãos: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Me esforcei para anunciar o Evangelho. Essa expressão, me esforcei, fala justamente de uma dedicação, de uma devoção, de uma entrega que Paulo tinha para anunciar o Evangelho. Ele mesmo disse que foi-lhe imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui na pessoa de Paulo, não alguém que simplesmente era um mensageiro da palavra, mas era alguém que incorporou a mensagem. Ele não fazia aquilo de uma forma profissional, de uma forma simplesmente para desincumbir-se de uma obrigação, mas ele de fato ele incorporou o Evangelho. Tanto que você encontra às vezes Paulo escrevendo o meu Evangelho, o meu Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é de Cristo, mas ao afirmar, ao usar esta expressão, o meu Evangelho, mostra para nós a profundidade, o comprometimento que o apóstolo Paulo tinha com o Evangelho. Desde o momento em que ele foi salvo e dali ele começou a viver essa vida com Cristo e ficou consciente da escolha divina na vida dele para ser um proclamador,
para ser um mensageiro, um pregador, um doutor na palavra. Ele, a partir desse momento que ele foi salvo e começou então a anunciar o Evangelho, aquilo foi incorporando-se nele de tal maneira que não era o mensageiro e a mensagem, mas era o mensageiro na mensagem e a mensagem no mensageiro. Isso que é a beleza do verdadeiro missionário, do verdadeiro pregador do Evangelho. Ele não prega porque ele tem simplesmente o dever de pregar, mas ele prega porque a mensagem está nele. A mensagem vive nele, ele vive essa mensagem, e então ele a transmite de forma para alcançar outras pessoas, para que outros possam viver, desfrutar do mesmo benefício, do mesmo privilégio que ele está desfrutando e que ele está vivendo. Nós temos, na pessoa do apóstolo Paulo, um exemplo dessa correta visão missionária, desse olhar missionário abrangente e com um aspecto que ele mesmo disse aqui: anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Muito bonito isso aqui, porque Paulo ele queria chegar em terras virgens do Evangelho, em locais onde Cristo ainda não havia sido anunciado, onde Cristo ainda não era conhecido, onde a mensagem ainda não tinha chegado. E esse era o desejo do apóstolo Paulo. Que desejo lindo, que desejo maravilhoso, porque nós devemos nos lembrar que Paulo foi uma pessoa que Deus usou de forma extraordinária para fundar igrejas. Por exemplo, em Éfeso, uma grande cidade, uma grande igreja que se tornou muito próspera. E Paulo ficou ali muito tempo. Muito tempo ele ficou ali em Éfeso, aproximadamente 3 anos. E ele poderia, já estabilizado ali, alguém poderia pensar então que ele poderia se manter ali e por ali ficar, e ficar tranquilo, pastoreando aquela igreja que estava crescendo, que estava avançando, e tudo bem. Tem a igreja de Corinto também, uma outra igreja. Então, poderíamos imaginar Paulo então se acomodando e permanecendo naquilo que ele estava fazendo. Mas Paulo não foi chamado para isso. Paulo não foi chamado para ficar no local, pastoreando aquela comunidade, fazendo aquele trabalho ali e abrangendo apenas as regiões próximas ali. Não, ele sabia que o seu chamado era um chamado de desbravar, era um chamado de levar a mensagem, porque Cristo chamou para isso. Então, a partir do momento que ele dava início a um trabalho, se ele pudesse ficar mais tempo, ele ficava, como ocorreu em Éfeso, como ocorreu na cidade de Corinto, mas houve outros lugares que ele não pôde ficar tanto tempo. Por exemplo, em Atenas ele ficou pouquíssimo tempo mesmo. Em Tessalônica ele ficou 3 semanas apenas. Então, de acordo com a situação do próprio ambiente e muitas perseguições que ele enfrentava e outros também motivos, Paulo ele não tinha um tempo específico para ficar em determinado lugar. Ele anunciava o Evangelho e logo ele saía, deixava o trabalho ali aos cuidados de pessoas que ele formava. Às vezes ele supervisionava através de seus companheiros de ministério, que foram muito úteis para ele, como Timóteo, como o próprio Tito, que foram pessoas que Paulo usou também, o ajudou no ministério para que pudessem supervisionar trabalhos e até mesmo cuidar de igrejas que haviam sido implantadas. Mas o fato é que Paulo ele não se fixava por muito e muito tempo, ele não queria isso. O objetivo dele era desbravar, o objetivo dele era anunciar o Evangelho aonde Cristo ainda não havia sido nomeado. Esse é um desejo lindo do coração de um verdadeiro missionário e que deve inspirar a todos nós, inspirar aqueles que têm desejo de levar a mensagem, de ser missionário do Senhor, para orar a Deus
e pedir a orientação de Deus e o desejo no seu coração de proclamar onde a mensagem é escassa ou quase ou não tem a mensagem do Evangelho. E nós sabemos que existem muitos lugares no mundo ainda carentes da mensagem do Evangelho, diferente das grandes regiões urbanas, dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, até regiões metropolitanas, que tem muitas igrejas. E, infelizmente, a gente vê abrindo mais e mais e mais. É muito comum alguém abrir uma igreja onde já tem tantas, abre quase na frente de outra e diz: eu vou fazer a obra de Deus porque Deus me chamou. Eu acho interessante. Será que Deus não está chamando mais ninguém para ir para lugares distantes onde não tem igreja nenhuma para proclamar o Evangelho? É uma coisa para se pensar, é uma coisa para se refletir. Que esse pensamento de Paulo, ele possa atingir o coração de muitas pessoas para se proporem a proclamar o Evangelho onde a mensagem de Cristo ainda não chegou de uma forma ainda mais impactante e de uma forma mais abrangente. Então Paulo, ele é esse exemplo dessa visão correta, primeiro porque ele entendia o seu chamado. O chamado dele, como eu já disse aqui, não era para se estabelecer como pastor de uma comunidade local, mas era para proclamar, era para anunciar, era para levar. Então, por isso que ele viajava muito e implantava igrejas, estabelecia comunidades salvos e depois ele atendia também essas comunidades através dos seus companheiros de ministério. Mas além de entender o seu chamado, ele assumiu a sua responsabilidade. Tanto que ele diz: eu me esforcei, porque o chamado é extremamente importante na vida de Paulo, ele reconhecia isso, mas ele precisava se esforçar também, ele precisava se dedicar. E isso a gente, quando lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe a dedicação, o esforço de Paulo para levar avante a sua responsabilidade. Responsabilidade que não era só dele, foi responsabilidade dada por Jesus aos seus discípulos quando ele se despediu deles e voltou para o céu. Não restringiu-se apenas a eles e a Paulo, mas que tem atingido a toda a Igreja de Cristo no transcorrer de todos esses séculos e pesa sobre os nossos ombros também nos dias atuais, nos dias de hoje, essa responsabilidade de proclamar o Evangelho, porque Paulo já não está entre nós, hoje somos nós que aqui estamos, é o nosso tempo, é o nosso momento, e se Jesus tardar a vir, uma nova geração de pessoas está vindo por aí para que possa também anunciar o Evangelho de Cristo e assumir a responsabilidade de continuar, de levar avante esse propósito bendito, essa mensagem maravilhosa, que não muda a mensagem da salvação em Jesus Cristo. E também Paulo é o exemplo porque ele compreendia a abrangência da obra. Ele queria que a mensagem chegasse aonde ainda não tinha chegado, onde pessoas ainda não tinham ouvido o nome de Jesus. Então ele se preocupa com essa abrangência da obra. E aí entra novamente o tema, o assunto da lição, o título da lição da escola dominical, a cosmovisão missionária, a abrangência da obra de Deus, a abrangência do trabalho. Deus não quer que o seu povo fique restrito, com sua visão limitada, fechada, pequenos grupos locais apenas, que se reúnem para ficar girando em torno de si mesmos, de seus próprios problemas, de seus próprios objetivos. Não, a Igreja de Cristo, ela tem que, sim, se reunir, congregar-se, resolver os seus problemas, sim, internos, mas ela é uma comunidade que não fica voltada para si mesma. É uma comunidade, é um povo que olha para o mundo e quer que o mundo, quer que outros possam também receber essa mensagem, receber essa palavra. Então, uma cosmovisão missionária, conforme nos ensina a lição também, ela envolve
planejamento. Planejamento. Planejamento por quê? Para não acontecer de se começar o trabalho, a obra missionária e não dar possibilidade de continuidade na obra missionária. É importante que tudo que se faz na obra de Deus, ele tenha continuidade. Ele possa prosseguir. Não adianta, na vida da gente, é assim também. Quantas vezes nós começamos algo, depois nós paramos pela metade e não concluímos. A obra missionária, é claro, que ela não tem sua conclusão. A partir de nós, não. Nós nunca poderemos dizer assim, está feito, está terminado, acabou-se o trabalho missionário. Jamais. A obra missionária, ela nunca termina. Até que Cristo volte para buscar a igreja, até que o reino de Deus se estabeleça na face dessa terra. Então, enquanto o reino dos céus não se estabelecer, a obra missionária deve continuar, deve prosperar, e tudo que nós fizermos como igreja, eu digo agora no sentido de igreja local, que deve fazer o seu trabalho missionário, né, a comunidade de crentes de certas localidades, que deve se envolver no trabalho missionário, deve fazer um trabalho missionário com planejamento, no sentido de que, ao começar, não corramos o risco de não concluir, de deixar pela metade, de não dar prosseguimento à obra de Deus. Porque nós precisamos sim fazer, e para fazer precisamos começar, mas o começar não é o mais importante. O mais importante é dar continuidade, é dar prosseguimento no trabalho e na obra missionária. Paulo, ele contava com o apoio da igreja em Roma, nós lemos isso na leitura bíblica em classe, no capítulo 15, versículo 24, quando ele diz assim, quando partir para a Espanha, ou quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. A hora que ele diz aqui, e para lá seja encaminhado por vós, ele estava assim contando com a cooperação da igreja de Roma, para que ele pudesse dali partir para a Espanha para proclamar o evangelho também naquelas terras. E ele contava, e lembremos que ele não conhecia a igreja de Roma, ele não foi o fundador do trabalho em Roma, mas ele conhecia a igreja de ouvir falar, sabia daquela comunidade forte de crentes que havia na capital do império, e ao escrever para os crentes de Roma, ele manifestou o seu desejo de conhecê-los, mas não apenas isso, manifestou o desejo de que eles pudessem participar do seu trabalho, porque na verdade não era o trabalho de Paulo, mas era o trabalho da igreja. E nós sabemos que nem toda a igreja, nem todo crente, nem toda pessoa, ele parte efetivamente para fazer o trabalho. Mas todos nós podemos de alguma forma cooperar, participar. Quando nós falamos de cosmovisão missionária, nós não queremos dizer que cada crente tem que sair pregando o evangelho, porque isso não é uma possibilidade real, mas nós sabemos que existem aqueles que estarão saindo, mas existirão aqueles que estarão ficando, orando, contribuindo para manter aquela pessoa no campo missionário. E isso é um trabalho importante que a igreja local faz, de manter o missionário através das contribuições, através de um trabalho organizado na igreja local, principalmente na nossa forma de trabalhar, através da Secretaria de Missões, que organiza, que direciona e que atende o missionário e divulga dentro da igreja local as notícias missionárias e também faz o trabalho de divulgação e de incentivo com relação à obra missionária. Então, Paulo contava com aqueles irmãos de Roma, como o Espírito Santo conta com as igrejas locais para que possam fazer missões. Não existe igreja pequena a tal ponto que não possa fazer missões.
cada igreja, não importa o tamanho que ela tenha, ela pode e deve fazer missões, e para isso ela precisa que o seu líder se conscientize e que o seu líder tenha essa cosmovisão missionária, que é aquilo que Jesus queria que os seus discípulos tivessem e que Ele quer que cada um de nós tenhamos exatamente nos dias que nós estamos vivendo. E nós sabemos que a igreja de Roma, Paulo contava com ela, mas quando nós lemos as epístolas também, nós vemos que outras igrejas apoiaram Paulo em diversos de seus projetos missionários também. Eu vou citar apenas uma aqui, que foi uma grande colaboradora de Paulo na obra missionária, na própria manutenção do ministério do apóstolo Paulo, que foi a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, quando você lê lá a epístola aos Filipenses, você encontra como essa igreja ela foi generosa, ela foi uma igreja parceira, uma igreja companheira do santo apóstolo no seu trabalho missionário. Foi uma igreja que ele fundou, mas depois que ele continuou o seu trabalho, a igreja sempre o acompanhou, sempre fez questão de estar ciente do trabalho do apóstolo e não apenas saber do que estava acontecendo, mas também a igreja colaborava, contribuía e até enviou obreiros para servir o apóstolo Paulo. Então esse envolvimento tão bonito, esse envolvimento tão maravilhoso é que a igreja do Brasil, a nossa igreja nos dias atuais, precisa ter também. Porque infelizmente nós, às vezes, como igrejas locais, nos envolvemos com tantas coisas seculares, coisas da terra, coisas deste mundo, e deixamos em segundo plano, ou às vezes nem consideramos a importância da maior obra, do maior trabalho da igreja, que é a obra missionária. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele possa abrir os nossos olhos, Ele possa abrir cada vez mais a nossa visão para que nós possamos olhar para os campos, olhar para as almas, olhar para o trabalho. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja em Paulínia, ela tem procurado ter essa visão missionária. Nós procuramos transmitir para os nossos obreiros e para os crentes a necessidade, a importância, a urgência de se fazer missões, mas eu reconheço que nós precisamos cada vez mais ter os nossos olhos abertos, a nossa visão ainda mais ampliada e alargada para que possamos atender ao que o Espírito Santo quer mais de nós através desse trabalho bendito. Agora, quando eu falo de planejamento, eu entendo nisso a submissão humana ao Espírito Santo, que é o grande agente de missões. Eu não falo planejamento em primeiro lugar, de reunir a diretoria de missões, a diretoria da igreja e fazer projetos. Não, isso é bom, é maravilhoso, mas não é disso que eu estou falando quando eu me refiro a planejamento do ponto de vista da cosmovisão missionária, que é o propósito dessa lição. Esse planejamento aqui é o planejamento de Deus, porque Deus é o grande planejador de missões, o Espírito Santo é o grande agente missionário, é Ele que quer nos direcionar e nos dirigir de forma correta nesse bendito trabalho, até nos locais onde deveremos investir. É claro que o mundo é o campo, né? O campo está aí diante de nós, é o mundo todo, mas até mesmo o apóstolo Paulo, você percebe no livro de Atos dos Apóstolos, que teve lugar que o Espírito Santo não permitiu que ele anunciasse ali, porque o propósito do Espírito Santo era que ele anunciasse naquele momento em outra parte o Evangelho. É só ler o livro de Atos, você vai encontrar isso. Então nós hoje devemos depender também do planejamento do Espírito Santo. Cada líder de igreja que tem que ter sensibilidade espiritual para poder compreender a maneira que o Espírito Santo está trabalhando, que o Espírito Santo está orientando, que o Espírito está fazendo e conduzindo para que ele possa ter sensibilidade de saber o caminho que o Espírito está lhe orientando para a efetivação do trabalho missionário, a realização do trabalho missionário, porque nós sabemos que os clamores são muitos os clamores, mas precisamos orar, precisamos ter direção de Deus, para estarmos bem sintonizados com o Espírito Santo, para compreender o que é que o Espírito Santo quer fazer através de nós naquele dado momento, porque a direção e o planejamento está
na presença de Deus na nossa vida. Isso a gente encontra lá em Atos capítulo 13, quando o Paulo e Barnabé, né, ou Barnabé e Saulo, como está escrito lá, eles tiveram o seu momento de chamada efetivamente para sair para o campo missionário. E ali a gente encontra que o evangelista São Lucas, ele diz, estando eles, Paulo, Barnabé e outros obreiros ali orando e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamados. Atos capítulo 13, verso 1 e 2. Então o Espírito Santo envolvido e aqueles homens atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, e nós sabemos o resultado bendito, o resultado maravilhoso que foi o ministério de Paulo e o ministério de Barnabé também. Agora, uma cosmovisão missionária, ela envolve uma coisa importante, que é até citada pelo comentarista aqui, que é a necessidade espiritual na obra missionária. O que é isso? É a intercessão. É a cobertura espiritual. Está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, esse versículo, ele não está na leitura bíblica em classe, mas eu gostaria de fazer a leitura dele, quando Paulo diz assim no capítulo 15, verso 30 de Romanos, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Nas vossas orações por mim a Deus. Então, além dele pedir o apoio da igreja de forma mais efetiva, de manutenção, de apoio para que ele pudesse partir para a Espanha para pregar o Evangelho, ele pede oração. Orais por mim, rogai por mim a Deus, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Quer dizer, eu vou para o campo, eu vou pisar os meus pés onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu vou combater, mas eu quero que vocês combatam comigo também. De que forma a igreja podia combater com ele? Nas orações. Nas orações. E isso todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Muitos não irão nunca pisar com seus próprios pés o campo missionário, mas nós podemos atingir o campo missionário de joelhos, orando, intercedendo nessa luta, nessa batalha espiritual em favor dos homens e mulheres que estão pregando o Evangelho, que estão anunciando o Evangelho. E nós estaremos, sim, efetivamente fazendo parte. Porque você orando, você buscando a Deus, você consagrando sua vida e você lutando em oração em favor dos missionários, você está, sim, no campo missionário, espiritualmente, você está lá, lutando contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, como o próprio apóstolo Paulo diz, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Então é em oração que nós enfrentamos essa batalha, essa luta em favor da obra missionária. Então é muito importante, e isso todo crente pode fazer. Todo crente pode e deve fazer. Porque o apóstolo Paulo, ele pedia oração, ele orava também. Ele orava, mas ele sabia que não bastava apenas ele ser um homem de oração, ele contava com a oração de todos os santos. Isso mostra a dependência do trabalho missionário. Isso mostra que é uma visão, que é um trabalho mundial, que a igreja tem sobre os seus ombros e que é humanamente impossível de fazer se não houver uma união de esforços, uma unidade de propósito e um clamor intenso de oração em favor da obra missionária. Eu quero aproveitar esse momento para incentivar você a orar pela igreja perseguida, orar pelos irmãos que estão sofrendo, orar pelas famílias de pastores que perderam os seus parentes, pessoas que hoje têm pessoas que têm seu pai, mulheres que têm seu marido preso, que já morreram, famílias que foram dizimadas por causa de perseguições religiosas, por causa de sofrimentos que foram colocados sobre essas pessoas. E muitas pessoas, muitas famílias, muitas pessoas na face da terra hoje ainda continuam sofrendo por causa de perseguição religiosa contra os cristãos. Então nós devemos nos lembrar da igreja perseguida, orar pelos nossos irmãos que não têm a liberdade que
grande parte do mundo tem ainda, graças a Deus, mas outros não têm, e que nós possamos nos lembrar deles nas nossas orações. Lembrando o que o escritor aos Hebreus diz, lembrai-vos dos presos, como se presos vocês estivessem com eles também, e dos maltratados, como se também vocês fossem maltratados. Essa é a visão que nós temos. Se Deus nos deu uma condição, vamos aproveitar bem a condição que Deus nos deu, sem nos esquecer daqueles nossos irmãos que fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos e que estão sofrendo por causa de sua fé. Pelos missionários que estão enfrentando muitas oposições em países onde não há liberdade religiosa, mas eles estão lá, às vezes prestando um trabalho até secular, porque não tem outra maneira de prestar, mas que estão lá e à medida que podem, eles anunciam o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por último, essa cosmovisão missionária envolve abnegação. Ninguém que olha o mundo de visão missionária, ele pode contemplar a possibilidade de não negar-se a si mesmo. Porque você só pode servir ao próximo se você negar-se a si mesmo. Você só pode dar para o outro de forma clara, efetiva e amorosa se você, de fato, você deixar o seu próprio eu, deixar o seu ego. E aí nós temos novamente o exemplo do apóstolo Paulo, que foi alguém que viveu de forma abnegada. Ele, de fato, se entregou àquela visão que ele teve, como ele mesmo disse diante do rei Agripa, em Atos 26, 19. Ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Então ele abriu mão de si mesmo para se ajustar à vontade de Deus e cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado e obedecer ao Senhor que o chamou, e aquilo tornou-se para ele um compromisso de vida. Que nós possamos, amados irmãos, mesmo nos nossos negócios, nas nossas atividades, você que é um empresário, você que é um trabalhador assalariado, funcionário público, um autônomo, seja qual for a área da sua vida profissional e da sua atividade secular, mas que você nunca tire da sua vida essa prioridade, essa visão de que se você é membro da igreja, você tem a sua vida particular, a sua vida pessoal, mas nunca desassocie ela da sua vida espiritual e faça da sua atividade profissional, da sua vida secular, dos seus contatos aí, que você possa fazer disso também o seu espaço, a sua visão missionária, e que você possa, dentro da sua comunidade local, envolver-se ainda mais no trabalho missionário, de forma a orar, de forma a contribuir e de forma a se colocar na presença de Deus, para que Ele possa fazer na sua vida também aquilo que Ele quer fazer. Porque muitos ainda serão chamados para o trabalho missionário, assim como Paulo foi, porque a seara é grande, os ceifeiros continuam sendo poucos e o Espírito Santo ainda está procurando homens e mulheres para que Ele possa enviar para o campo para fazer essa obra. Que Deus nos ajude e que nós possamos levantar os nossos olhos, como disse Jesus, olhar os campos brancos que estão prontos para a ceifa. Que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde, em nome de Jesus.